Jesus. Amém. Glórias a Deus. Sempre feliz de poder estar na presença do Senhor, sabendo que estamos sempre no melhor lugar do mundo. Glórias a Deus. A palavra que eu ia ler hoje esta noite, que eu saí dentro de casa, dentro do meu coração, é a palavra que o pastor leu, acerca de todos aqueles que querem viver piamente diante de Deus, vai sofrer perseguição. Aí eu quero só complementar a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 19 em diante. Vou estar lendo para nós ganhar tempo. Diz assim a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do verso 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão a apedrejarem Paulo, o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, e confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Glórias a Deus. Hoje Deus tem falado muito ao nosso coração através de lutas, acerca de tribulações, de perseguições, através dos hinos e através das saudações que nós ouvimos até o tempo presente. E Deus quer continuar falando conosco. Deus falou a partir de manhã. A aula dominical para mim foi muito importante hoje, porque eu gosto muito de ouvir, principalmente experiências da qual eu me alimento com ela. E nós aprendemos diante da Bíblia que a perseguição, a tribulação, a dificuldade, ela é inevitável na vida de um cristão. Na verdade, todos os seres humanos que vivem na terra, tanto ímpio, tanto cristão, ele padece por viver na terra. Por causa do efeito do pecado, a Bíblia diz que até a terra, ela geme. Todos nós padecemos por causa da desobediência de Adão, por causa do efeito do pecado. A igreja, por ser a terceira nação, a nação constituída por Deus através da cruz do Calvário, uma nação feita de gentios e de judeus, ela passa a sofrer mais perseguições por representar Cristo na terra. E nós vemos isso na história da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo número 7, nós aprendemos que a perseguição com a igreja começa em Jerusalém, com a morte de Estevão, aproximadamente no ano 36. E a perseguição da igreja, ela só não é vista no primeiro século, ela atinge o primeiro, atinge o segundo e o terceiro século. A igreja começa a ser perseguida através da morte de Estevão, com a perseguição levantada por Saul, quando ainda fazia parte do judaísmo, e ela só vai ter descanso no ano 313, com a conversão de Constantino, quando o cristianismo é aceito como a religião do império. Ou seja, a igreja ela sofre aproximadamente 275 anos de perseguição, de afronta, de tribulação. E nós estamos aprendendo desde manhã que a igreja ela sofre perseguição, porque querer viver a vida de Cristo pede que nós vivemos na terra, mas também diz que Deus protege a igreja, Deus livra a igreja, porque tem uma promessa dizendo que a porta do inferno ela não prevalece contra a igreja. Porém, durante o período de tribulação, é importante salientar que há dois pontos que tinham que ser observados. Primeiro, lutar para permanecer de pé diante a perseguição. Todo cristão tem a responsabilidade de lutar para defender a sua fé, porque quem protege ele, guarda ele, livra ele é Deus, mas tem que lutar para permanecer de pé. E nós aprendemos também diante da lição que a oração é fundamental para o crente permanecer de pé diante da tribulação. A segunda coisa, é importante não só permanecer de pé, mas também lutar para permanecer pura a nossa fé, não se contaminar, porque a maior luta, aleluia, que os cristãos enfrentavam, não era somente resistir, mas é permanecer na santidade,
permanecer resistindo ao que o Império Romano propunha para ele. Nós temos que resistir de pé à tribulação, mas resistir também à tentação que o mundo nos oferece diante da tribulação, porque no período probatório, onde um crente é aprovado, duas coisas podem acontecer. Primeira, sair aprovado, sair mais forte, sair mais resistente. Você lembra quando Jesus ele foi levado para o deserto? Ele foi cheio do Espírito Santo, mas ele voltou, a Bíblia diz, na virtude do Espírito Santo, voltou mais forte, voltou mais resistente, e a Bíblia fala que o nome dele foi espalhado pelos milagres que aconteciam através do ministério de Jesus. Mas também, ao período probatório, pode acontecer apostasia, pode alguém entrar no deserto e sair forte, mas pode entrar no deserto e sair desviado. Cuidado, lute para resistir firme. Foi falado pelo pastor Leme, a palavra de Deus é o guia, a palavra de Deus é a bússola. Se sustente na palavra. Se a palavra diz que você pode, então você pode. Se a palavra diz que você não pode, não pode. O que vai acontecer se eu resistir? Deus vai te dar um livramento. Quando a igreja orou, Deus deu um livramento para Pedro. Crente que resiste, fiel a Deus, Deus também é fiel para cumprir as promessas. Se você está sendo fiel na prova, está sendo fiel na luta, descanse, porque Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez na tua vida, na tua casa, na tua família e no teu ministério. Resiste um pouco mais, persiste um pouco mais, não desista, porque o que há de vir na sua vida virá e não tardará. Deus te abençoe.